boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o Zend Framework 2, pela disciplina de Seminários de Engenharia de Software, e eu sou o Thiago Castro Krug. Muito bem, aqui eu vou apresentar um pouco do roteiro, no qual eu vou falar um pouco sobre o Zend Framework 2, vou dar um pouquinho de conceito do que é um framework, vou falar um pouco da história do Zend Framework, algumas diferenças entre Zend Framework 1 e o Zend Framework 2, a arquitetura que ele possui, ou vou falar um pouco de outros frameworks, vou fazer uma demonstração simples, dar uma conclusão e falar das referências. Muito bem, então o que é o Zend Framework 2? Ele é um framework PHP que possui licença open source, né, licença NewBSD, ele é open source. Ele funciona com PHP 5.3 ou superior. Ele é 100% orientado a objetos, ou seja, possui todas as características de orientação a objetos. Não há código estruturado, por exemplo. Há um baixo acoplamento, no qual pode ser utilizado somente como biblioteca de classes, que é, no caso, o Zend Framework, tu utiliza somente as bibliotecas dele, tu não precisa seguir o padrão que ele impõe de codificação. Ele possui também suporte a Pyrus e a Composer, que são gerenciadores de bibliotecas, assim como o Maven. Ele também possui suporte ao PHP Unity, no qual também o Zend Framework foi muito bem testado, tanto pela comunidade quanto pelos desenvolvedores. Ele também é utilizado o Travis CI para integrador contínuo, para realizar tanto essa parte de testes. Possui uma alta performance e também possui componentes do formulário já em HTML5, no qual renderiza, há também a validação e o filtro desses componentes. Ele já é pronto, o Zend Framework também já é pronto para empresas, possui uma enorme biblioteca. O Zend Framework em si ele consegue cobrir grande parte dos problemas, ele consegue resolver. Ele possui uma IDE e um servidor, mas é possível desenvolver para ele sem essa IDE específica e sem esse servidor, simplesmente com um XAMPP ou com uma IDE como o NetBeans, como eu vou fazer na demonstração. A curva de aprendizado dele é grande, tanto que se assemelha ao J2EE. E ele também possui uma ótima documentação. Tudo que tu precisa necessário para a aprendizagem do Zend Framework é encontrado na própria documentação da Zend. Então, quem são os seus apoiadores? A Zend Company, no caso, que é a mantenedora do Zend, principal mantenedora, que é a criadora do PHP também. Também possui apoio da Microsoft, da Google e da Strike Iron. E também, principalmente, da Zend Framework Community, que é uma comunidade de Zend Framework que ajuda tanto na parte de testes quanto no código-fonte do Zend Framework. Aqui a gente pode ver a lista de alguns contribuidores da comunidade do Zend que estão ajudando no código-fonte, como pode ser visto aqui no próprio site do GitHub do código-fonte do Zend Framework. Mas o que é um framework? É uma mesa? É um quadro negro? O que é um framework? Framework, segundo Gama, é um framework um conjunto de classes cooperantes, ou seja, um conjunto de classes que em conjunto resolve um problema, que constrói um projeto reutilizável, ou seja, tu pode utilizar em outras situações do mesmo domínio, para uma determinada categoria de softwares. Como eu falei antes, tu é para resolver um domínio específico. Ele também impõe a arquitetura da aplicação, no qual tu deve seguir um conjunto na estrutura básica que ele define para que tu deve utilizar para poder realizar a implementação. Então, eu vou falar um pouco da história também do Zend Framework. Então, ele foi anunciado, o anúncio do projeto foi em 2005, na primeira conferência do Zend Framework, e o primeiro release público foi realizado em março de 2006, a versão 0.1.0. E ao final de 2006,
foi reescrita toda a parte do MVC, no caso, a arquitetura MVC do framework. O primeiro release estável foi em junho de 2007, foi a versão 1.0, no qual ele implementava um MVC básico, junto também com o Table e Row Data Gateways, como a gente pode ver ali na figura, como é realizado esse padrão arquitetural, esse padrão. A camada de autenticação foi também adicionada a camada de autenticação e autorização, e também provedores de serviços. E ainda tinha muito mais a ser realizado. O Zend Framework 1.5.0 foi lançado em março de 2008, no qual ele foi adicionado o Zend Form, que é toda a parte dos formulários do Zend, o Zend Layout, a questão do layout em si da página, e o Zend View, que é justamente o que manipula esses dois componentes. Em setembro de 2008 foi lançada a versão 1.6, no qual ele havia integração com o Dojo Toolkit, que é um toolkit de implementação de interfaces HTML, e foi também adicionado a Zend Test, que juntamente com o PHP Unit, para a realização de testes unitários no código-fonte. Em novembro de 2008 foi lançada a versão 1.7, juntamente com suporte a AMF, que é a parte do Flex, que é a tecnologia da Adobe, e também foi melhorada a sua performance em geral. Em abril de 2009 foi lançada a versão 1.8, no qual adicionava a Zend Application, que é o corpo em si de uma aplicação Zend, que é o conjunto de pastas em si que define mais a estrutura do Zend Framework. A Zend Tool, que gera automaticamente, por exemplo, se você precisa um CRUD de pessoas, CRUD de usuários, com a Zend Tool, informando alguns parâmetros, ele gera todo o código-fonte básico de um CRUD de usuários a partir dos parâmetros que tu informa. E é a primeira vez que ele é visto como um framework full stack, ou seja, de propósito geral, no sentido que tu consegue visualizar, tu já tem um framework que, além do conjunto de bibliotecas, ele provê uma arquitetura que tu deve seguir para ele poder funcionar de forma correta. Na versão 1.9, lançada em agosto de 2009, foi adicionado o Zend Feed Reader para a leitura de Atom RSS. Foi adicionada a compatibilidade com PHP 5.3, e também foi aberta a contribuição da comunidade. Foi adicionado melhorias que foram propostas pela comunidade. E ainda em outubro de 2009 foi criado a caça aos bugs, que foi realizado, que é uma coisa realizada mensalmente. Na versão 1.10, lançada em janeiro de 2010, foi adicionado o FeedWriter, foi reorganizada a documentação geral do projeto e foram feitas mais melhorias pela comunidade do Zend Framework. Em fevereiro de 2010 foi começado o desenvolvimento do Zend Framework 2.0 e em junho de 2010 foi criado uma formação, foi feita a formação de um time de revisão do código-fonte para ver o que ia ser transportado do Zend 1 para o Zend 2. Na versão 1.11, lançada em novembro de 2010, foi adicionado suporte a mobile e também suporte à API Simple Cloud. Então, algumas diferenças entre o Zend Framework 1 e o Zend Framework 2. Então, o conceito de módulo foi corrigido. Antes, no Zend Framework 1, o pessoal criava... o que tinha de conceito de módulo era o seguinte: o pessoal criava o módulo admin e o módulo default, no qual isso está errado, que o módulo admin ele não é um módulo em si. Módulo tu pensa como uma parte integrante que provê serviços a outras partes do teu framework, da tua aplicação. Então, por exemplo, se tu pensar no admin, ele vai ter um CRUD de usuários, por exemplo, um módulo de usuários.
Então, usuários é um módulo. E também vai ter um módulo de login. Então, isso são duas coisas que tu pode pensar diferentemente. São módulos diferentes. E que foi corrigido no Zend Framework 2. O tamanho em relação do Zend Framework 1 para o Zend Framework 2 foi diminuído. No caso, o Zend Framework 1, a sua última versão, a 1.12.3 Full, ela compactada tem 31 MB aproximadamente e descompactada tem 77 MB aproximadamente. Enquanto o Zend Framework 2, na sua versão Full 2.2.4, compactado tem apenas 3 MB e descompactados apenas 8 MB. Isso traz uma diferença enorme, pois quanto isso, e não foi diminuída a questão o suporte às bibliotecas, não foi diminuído. Ou seja, foi enxugado bastante do código-fonte. Também foi em relação ao código-fonte, foi tornado ele mais explícito, porque, como pode ser visto ali, ó, o objeto view, o que é o objeto view? Tá, interface, mas tipo, que é? Onde é que está isso? Onde é que está definido isso? Quando que ocorre a renderização? Ou seja, quando que ele renderiza a página para ser enviada para o usuário? E os layouts? Como é que eu faço com os layouts? Então ele faz tudo automaticamente por baixo, entendeu? E isso não é bom. Então isso foi corrigido no Zend Framework 2, porque um código explícito é fácil de entender, é fácil de analisar, é fácil de manter e também é fácil de otimizar. Que no momento que tu diz exatamente o que tu está fazendo, tu consegue entender e analisar ele. Também é mais fácil de manter por uma pessoa nova que chega e também é mais fácil de otimizar, porque ali tu consegue ver onde que estão os problemas de desempenho. Então eu vou falar um pouquinho da arquitetura. Então o Zend Framework, desde a sua versão 1 e até na versão 2, utiliza o MVC como modelo arquitetural. No caso, a controllers são onde que possuem os objetos que fazem relação da model com a view, ou seja, o usuário requisita por exemplo, requisita a lista de usuários, então vai para a view solicita para a controller essa lista de usuários, a controller a partir disso busca pede para a model busca as pessoas, por exemplo, que envia novamente para a view. E a view vai renderizar e vai mandar de volta para o usuário. Então, alguma questão de alguns outros frameworks. Possui também o Symfony, é outro framework, mais ou menos que está no mesmo nível do Zend Framework. O Zend Framework 2 e o Symfony 2. O Symfony 2 é mantido pela Session Labs. Ele possui a licença MIT. Ele é full stack, ou seja, tu precisa seguir o padrão de arquitetura dele para te poder realmente implementar no Symfony, ao contrário do Zend, que o Zend, apesar de te dar uma arquitetura que ele te defina mais ou menos, tu não é obrigado a seguir ela. Tu pode seguir, tu pode criar a tua própria arquitetura e utilizar o Zend Framework somente como biblioteca. Ele é completamente a parte de banco de dados, o Symfony não possui nenhuma abstração. Ele depende completamente do Doctrine, que é um outro framework que somente é voltado para banco de dados. No caso, ele utiliza o ORM, que é Object Relation Mapping. Ele pode ser configurado, ele tem bastante conceito de Dependency Injection, no caso que tu pode utilizar através tanto de YAML quanto de XML, ou através direto do PHP ou por anotação. Daí é como o desenvolvedor quiser fazer. A curva de aprendizado dele ele é parecida com a do Zend, é bastante alta. Ao contrário do Zend, que a curva de aprendizado é a mais alta, ele possui uma curva de aprendizado média a alta, mas mesmo assim tu consegue fazer uma produção boa com ele. E a sua biblioteca também tem vários componentes que ajudam. Outro framework é o CodeIgniter, que ele é mantido pela Elislab, que ele possui uma licença especial, que pode ser privada. Ele possui uma licença especial dele mesmo. Ele é leve e com boa performance. Bastante boa, a performance ele é realmente boa. Ele é flexível.
e a curva de aprendizado dele é baixa. Porém, ele não tem muitas bibliotecas, ele precisa de bibliotecas de terceiros para poder dar maior produtividade. Por fim, o Cake PHP, ele é mantido pela Cake Foundation, também possui a licença MIT, assim como o Symfony. Ele é um framework full stack, ou seja, você precisa seguir a arquitetura que ele te impõe. Ele possui uma vasta biblioteca com vários componentes. A curva de aprendizado dele é média. Tu consegue aprender ele de forma não tão fácil quanto o CodeIgniter e também não tão complicado quanto o Symfony. O problema é que ele possui uma geração meio que automática. Ele consegue gerar bastante coisa para ti, o problema é que isso limita a tua personalização do código que tu vai utilizar. Dessa forma, tu não ele faz para ti, mas tu não consegue personalizar aquilo para o teu contexto, de certa forma. Então agora eu vou fazer uma demonstração um pouco do Zend Framework. Para a gente então poder utilizar o Zend Framework, aqui eu vou estar utilizando o NetBeans, aqui eu estou utilizando a versão 7.4 RC2, o Composer, aqui no caso eu estou utilizando Composer estou utilizando o Composer já nas variáveis de ambiente. E também o Champ. Eu vou deixar o link na descrição da instalação do NetBeans, do Champ e do Composer. Então vamos se concentrar apenas na instalação do Zend Framework. Então, tem várias formas de se fazer a instalação do Zend Framework. Uma forma é tu fazer o download direto pelo site do Zend, no qual aqui ele vai ter o Zend Framework e o Zend Server, que eu comentei anteriormente. Não é necessário. Pode ser apenas o Full Package ou Minimal Package, assim como pode ser somente o Full com toda a documentação e bibliotecas junto, o Minimal que é somente a biblioteca do Zend, sem nada, limpa, ou somente a documentação. Aqui a gente vai realizar a instalação do Zend através do Composer. Então, a partir disso, nós primeiro temos que configurar no nosso NetBeans o Zend. Então vão em ferramentas, opções. No caso aqui eu estou utilizando o NetBeans com com suporte a todas as linguagens que ele possui. Aqui em PHP, ele já está direcionando para o meu PHP. Não precisa incluir nada no caminho, porque o Composer vai baixar a biblioteca do Zend direto para a pasta do projeto, então não precisa adicionar nenhuma pasta aqui. No Zend 2, aqui vai ser adicionado a aplicação do esqueleto do Zend, ou seja, como comentei anteriormente da questão do full stack, que ele seta a arquitetura convencional para te seguir. Tu não precisa seguir esse esqueleto do Zend, mas é fortemente recomendado para que se utilize ele. Então a gente pode clicar aqui em fazer download da aplicação Skeleton do Zend, que está disponível aqui no GitHub. Então a gente pode colocar aqui o download zip. Como eu já baixei, ele já está no meu disco local D, já está o zipado lá, então já está ok. Aqui é a questão do Zend 1, aqui seria a Zend Tool do Zend 1. A princípio é isso, e vamos dar um ok aqui. Muito bem, então com o skeleton configurado do Zend, a gente vem aqui em novo projeto, PHP, aplicação PHP, próximo, aqui vamos dar um nome para o projeto, ZFTest, no caso meu champ, o meu htdocs se encontra no disco local D htdocs, vamos utilizar a versão 5.4 do PHP, que é a versão que está rodando o meu champ, que está instalado no meu champ, é a versão 5.4.7. Ele suporta também o Zend da 5.3 superior. Vamos clicar em próximo.
Aqui pode clicar em próximo de novo. Aqui vamos marcar Zend 2 e finalizar. Então, a partir daquele esqueleto que foi informado anteriormente, ele vai criar toda essa árvore de pastas que é demonstrada aqui à esquerda no projeto do NetBeans. Então, aqui a gente pode fechar isso aí. Aqui então é a Index Controller, no qual é a controller que vai receber as requisições da index. Então vamos ver se funcionou. Então vamos vir aqui no navegador. A partir do endereço então, localhost, eu mudei a porta aqui por causa do Skype. /zftest /public, que é onde a partir da pasta public que vem as requisições. Vou dar um enter e aqui vai dar um erro. Esse erro é causado porque não existe o Zend Framework ainda instalado no projeto. Então, para isso, a gente vai no Composer, ou seja, eu vou abrir aqui o terminal. Eu vou até a pasta do projeto, cd htdocs zftest. Então aqui é o diretório básico do Zend Framework, do nosso projeto que a gente criou agora. Então vamos dar aqui um composer install, que vai instalar as bibliotecas, no caso que estão descritas aqui nesse composer.json, que no caso aqui ele quer, para esse projeto funcionar, ele precisa do PHP 5.3 ou maior e do Zend Framework 2.2 ou maior, ou superior, qualquer um superior. Então, vamos dar enter aqui. E a partir disso, o Composer vai buscar no seu repositório de componentes, onde que é o endereço do projeto do Zend Framework, o código-fonte dele, e vai baixar todo o código-fonte para este projeto que a gente acabou de criar. Então aqui ele está instalando as dependências que ele necessita para a instalação para rodar o projeto. Então, depois da instalação do Composer do Zend Framework, aqui como pode ser verificado aqui, a gente pode verificar no projeto que ele criou essa pasta chamada Zend Framework, aqui em Vendor, a library, que é a biblioteca do Zend em si, e todas as bibliotecas que ele possui. Então, a partir disso, a gente pode verificar que o projeto já está funcionando. Só vou recarregar aqui para verificar se está funcionando corretamente. Muito bem, então aqui a gente pode verificar que o Zend Framework foi instalado com sucesso a partir da Skeleton Application, que é aquilo que a gente colocou no NetBeans aqui, como tinha demonstrado anteriormente, o esqueleto da aplicação que define o projeto por enquanto. Então aqui diz algumas coisas em relação ao projeto do Zend Framework em si. Muito bem, então a partir do site funcionando, a gente pode verificar aqui. Aqui então a requisição vem, ela bate aqui na index.php, ou seja, todas as páginas que são solicitadas pelo usuário, elas vão bater nessa index.php aqui, que vão ser redirecionadas para cada controller, para cada action necessitada pelo cliente. Essa estrutura que é passada pelo Zend Skeleton, também ela traz o modo application, que é esse que a gente está visualizando. Ele traz aqui a public, que é onde que fica o CSS, as fontes, as imagens e o JavaScript. No caso aqui, ele já possui o Bootstrap já incluído, e a jQuery 1.10 já vem junto com o Zend Framework. Então aqui a pasta vendor é onde que ficam todas as bibliotecas de terceiros. Mas como assim o Zend é uma biblioteca de terceiro? Sim, é uma biblioteca de terceiro. O projeto principal se chama Application, é o teu projeto que é o Application. Ele apenas utiliza bibliotecas do Zend Framework.
assim como se você precisar da biblioteca do Doctrine, que é para fazer ligação com o banco de dados, então somente seria necessário apenas adicionar o Doctrine aqui no Composer, utilizar o Composer para baixar o Doctrine e utilizá-lo normalmente em sua aplicação. A pasta data serve para armazenar arquivos temporários. E a pasta config, ela armazena application.config.php, que é o arquivo que fica todas as configurações da aplicação. Então aqui, por exemplo, no módulos fica os módulos que são utilizados pela aplicação. No caso aqui é o módulo application. Esse módulo é o que ele está sendo utilizado aqui. Então aqui que foi deturpado no conceito de módulo, que foi deturpado no Zend Framework 1, no qual o pessoal normalmente fazia dois módulos, default e administração. O default que era o front-end e a aplicação que era aquele para que fazia a administração do site. Então aqui no Zend Framework 2 tu pode criar um módulo chamado login, e este módulo vai interagir, vai construir de uma forma que ele se torne assim como uma biblioteca de terceiro e tu utilize ele dentro de qualquer outra aplicação. Então tu cria um módulo login, disponibiliza ele, por exemplo, no GitHub, usa o Composer para baixar ele e fazer o gerenciamento das bibliotecas aqui, e tu adiciona um módulo aqui chamado login, por exemplo, e pronto, está funcionando a aplicação já com o login. Muito bem. Aqui são outras configurações do módulo da aplicação. Então aqui é a página inicial que foi utilizada, que é demonstrada aqui no site, como a gente pode ver aqui nessa estrutura de pastas. Aqui são as traduções que pode ser utilizado na aplicação. Aqui são as configurações somente deste módulo, como pode ser visualizado aqui ele cria um array para isso. As rotas. Aqui em si, na source, é a aplicação, é o código fonte em si da aplicação, onde fica os controllers. E aqui a pasta de views, onde que fica aqui o arquivo da página inicial que foi mostrado anteriormente. Aqui é as páginas de erros, por exemplo 404, que acontece quando dá o 404. E também o layout em si na página. Ou seja, tu muda somente o conteúdo aqui na index. Aqui fica somente armazenado o conteúdo da página. E aqui ele armazena o layout da página. E aqui é o arquivo do módulo em si. Então, quando é realizado o carregamento deste módulo, ele executa este arquivo do módulo. Concluindo, a curva de aprendizado do Zend é muito alta. É necessário aprender vários conceitos antes de poder mexer com o próprio Zend Framework. A orientação do objeto é obrigatório, e ele também utiliza vários conceitos do MVC, de patterns, que são necessários para o entendimento para que se possa desenvolver para ele. E há uma grande variedade de bibliotecas, que essa é uma das grandes vantagens do Zend, que ele consegue implementar vários domínios dessa forma, facilitando muito o desenvolvimento. Não é necessário que você sempre escreva na mão a sua própria implementação. Ele já possui várias implementações de forma robusta e com uma boa performance. A comunidade também é muito ativa. Ela sempre contribui de forma a melhorar e otimizar a utilização do Zend. E também o Zend Framework está sempre em melhoria, tanto por parte da comunidade quanto por parte da própria Zend. E é isso. Então, aqui tem algumas referências, que essa apresentação é baseada em uma apresentação do Flávio Gomes da Silva Lisboa, que ele é analista de sistemas pela Serpro, que aqui é a apresentação dele.
e também na apresentação de Matthew Ewert, que é o líder do projeto da Zend Framework, e o Ralph Schindler, que é engenheiro de software do Zend Framework também. E aqui algumas outras referências que eu utilizei nessa apresentação. Muito obrigado e aqui está o meu contato, caso possua alguma dúvida. Eu me disponibilizo a esclarecer qualquer dúvida.